Olá, hoje, quarta-feira, dia 4 de maio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 6, versículos de 35 a 40. Jesus replicou-lhe: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu. Nós aqui temos uma mensagem muito forte de Jesus, porque ele nos traz palavras de esperança. Aqui a palavra ela é acompanhada de uma moção que Deus nos dá, que é a fé. Nós devemos ter e acreditar em Jesus. Ter a fé de que esse mesmo Jesus, ele ainda está conosco, ele ainda caminha conosco, porque aqui ele diz que, apesar daqueles terem visto, ainda não creem. Mas ele mesmo diz que foi enviado pelo Pai para que caminhe nós para a vida eterna. E quando a gente olha e fala, Jesus pede que nós creiamos nele, não é simplesmente o crer de saber falar assim, não, Jesus existiu, Jesus é real e somente isso. Crer em Jesus é acreditar que ele é o pão da vida, aquele que alimenta e que sacia nossa sede de todas as necessidades. Jesus é o pão que alimenta, é a água que sacia nossa sede. E qual a consequência de reconhecermos em Jesus esse pão da vida? São as boas obras. Não adianta muitas vezes nós falar que creiamos, mas não praticamos essas boas obras. Não adianta falar que Jesus é o Senhor e simplesmente passamos nessa vida. Simplesmente ignoramos tudo e todos daqueles que Jesus quer reunir. Tudo e todos aqueles que o Pai mesmo quer que não se perca. Jesus, ele sendo Deus, ele esteve no meio de nós, caminhando com aquele povo na dureza do coração e trazendo a sua mensagem de resgate, trazendo a sua mensagem de vida, trazendo a sua mensagem de fé e esperança para que aquele povo fosse salvo. E quantos que neles não creiam nele, mesmo vindo as maravilhas que ele fazia, mesmo ouvindo as palavras que ele falava. E aqui nós temos uma prova e uma demonstração real de que nem todo aquele que
anda com Jesus será salvo. Judas Iscariotes é um grande exemplo negativo daquele que andou com Jesus e não foi salvo. Porque acreditamos que ele se perdeu. E ele não reconheceu que Jesus era o pão da vida. Porque ele colocou o alimento deste mundo na frente da graça de Deus. É claro que nós temos um outro exemplo onde Pedro nega Jesus, mas reconhece que ele é o verdadeiro Deus, que ele é aquele que vem para nos perdoar os pecados. Ele nega, se arrepende e prega a sua palavra, porque acredita que Jesus é o pão da vida, é o alimento que não se acaba e que sacia a fome, é a água que superabunda do coração de Jesus e que sacia toda a sede necessária das vontades humanas. É o alimento que cura e liberta, e é a água que remede nós dos nossos pecados. O crer em Jesus é fazer com que nós tomemos posse dessa fé, que é uma graça de Deus na nossa vida, e transformemos essa nossa fé em crer nesse Jesus em ações, em obras, para que então, se assemelhando a esse Jesus e nos aproximamos a Ele através da nossa fé e das nossas obras, nós podemos estar junto daqueles que Ele quer cuidar e que não deixe perecer nenhum desses. Não adianta nós cremos em Jesus e não caminharmos com Ele. Não adianta falar eu creio em Jesus e ficarmos parados. Ou muitas vezes ficar caminhando aonde não encontraremos a Jesus. Porque no dia em que não poderemos mais caminhar e não poderemos mais encontrar a Jesus, será tarde demais. É necessário que o quanto antes que nós enxerguemos essas possibilidades de encontrar e buscar a Jesus, nós possamos entregar o nosso coração e todas as nossas forças para seguir a Jesus, pois Ele é o pão da vida. Ele é aquele que nos salva, nos cura e liberta. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima quarta-feira e até amanhã.